Olá, pessoal! Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Identidade Divina Florescendo em Cristo. Sou Helena Almeida Pamplona e juntos vamos florescer com a Palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda nesse canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. E o tema de hoje é organização. E para refletir sobre esse tema, eu vou trazer um versículo. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Aqui a gente percebe que a paz, ela está sendo o contrário da desordem. A pessoa que vive em ordem é uma pessoa que tem paz. Essa organização, quando Deus me deu essa palavra, que foi em 2022, eu simplesmente pensei que era somente algo externo da casa, que era para eu saber onde cada objeto estava, para eu saber onde o lugar de cada objeto, de cada detalhe. E com o passar dos anos, eu fui percebendo que essa organização é algo de dentro para fora. É uma organização que, sim, ela passa pelo lado externo, ela passa pelos seus objetos, pela sua casa, né, pelo seu lar. Mas o primeiro lar é onde habita o Espírito Santo. Como está o seu lar? Como está a sua mente? Como estão os seus pensamentos? Muitas vezes, quando a gente confessa Jesus, eu confessei Jesus em 2021, em julho de 2021, eu sempre fui cristã, cresci, né, na igreja católica. Aos 16 anos eu me afastei e falei, agora eu vou estudar, vou seguir aí minha vida, porque eu não via que era algo, que a gente era algo único, né, com várias facetas da nossa vida, mas a gente é algo único e que Deus, ele tem que ser em primeiro lugar. Mas enfim, não entendia sobre isso. Sempre tive muito temor a Deus, mas não tinha de fato um conhecimento, uma proximidade, e isso foi aumentando cada vez mais a partir de 2021, quando eu estava em casa, na época eu não estava indo em nenhuma igreja. E contei isso no meu outro vídeo, acho que no segundo vídeo, se não me engano, que é o meu Renascer em Cristo. Lá eu conto mais detalhadamente, se você tiver interesse. Mas aqui, só para contextualizar aqui esse tema da ordem, eu não tinha uma certa... A minha ordem de vida estava errada. Então, assim, eu confessei Jesus, eu estava em casa, eu ouvindo devocionais, e aí eu senti aquela sede, confessei Jesus, falei, Jesus me ajuda, e foi algo, assim, tremendo mesmo. Mas, assim, teve vários bloqueios depois, porque eu resisti muito, mas depois eu fui obedecendo a direção do Senhor. Hoje estou, né, na igreja Cristo Vive, que foi Jesus mesmo que me direcionou para lá, por conta que ele mesmo me falou que era para eu estar num lugar onde iriam estudar a Bíblia, onde... Então, eu falo que é realmente uma direção do Senhor, não foi uma escolha humana, porque se fosse humanamente mesmo, eu não escolheria. Por várias questões de ego, de questões assim, familiares, da minha vivência. Então eu digo realmente que foi um direcionamento do Senhor. E conforme eu fui obedecendo, Deus foi me falando algumas palavras que são direcionamentos. E então de 2022 foi a ordem, a organização. E aí eu venho compartilhar aqui com vocês sobre essa palavra e o que eu tenho usado na minha vida. Primeiro, para agora eu poder também transbordar em outras vidas. E se você estiver aqui, não é por acaso, é Deus também falando na sua vida para você trazer ordem para sua mente, para você viver a abundância que Ele tem para você. E isso começa com seus pensamentos, cuidando do seu lar, que é você, o lar do Espírito Santo, e depois onde você habita, e as pessoas que estão ao seu redor, e conforme isso vai crescendo e transbordando, e a gente não tem controle, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela atinge as pessoas que tem que atingir. Então, a ordem, ela traz paz, ela traz harmonia.
Então, que a gente possa, quando a gente confessa porque que eu voltei, né? Quando a gente nasce de novo, muitas vezes a gente vem com várias manias, com vários preceitos antigos, com vários hábitos, né? E a gente vai sendo transformado a cada dia. Tanto é que tem coisas que eu já mudei bastante, mas tem coisas que eu ainda preciso mudar e isso é um trabalho contínuo. Até a gente ser resgatado aí pelo Senhor, a gente continua nessa busca, a gente sabe que a gente não vai chegar na perfeição aqui, porque a carne não se converte, mas a gente passa a deixar o Espírito reinar. Então, quando nós somos aqui um ser triuno, já falei em outros vídeos, né? Corpo, alma e espírito. Quando tem a queda do homem, a alma que acaba reinando, né? Que são os pensamentos, são as nossas emoções, né? São as nossas vontades, desejos, e é muitas vezes onde o diabo entra, né? Para depois vir para as ações. Mas quando a gente entende e a gente deixa o espírito reinar, por mais que aí fique aquela luta de carne e espírito, porque às vezes você fala, eu quero fazer isso, mas você já está sendo confrontada pelo espírito, porque você já sabe que aquilo não é certo. E aí é quando o Espírito Santo, que é um com Deus, ele vai começar a reinar na sua vida. Então, a minha oração de hoje é para que na minha vida e na sua vida você possa deixar o Espírito Santo reinar, que você possa deixar ser usada. Você pode se sentir uma improvável, como eu também sempre havia me sentido. Como eu sempre corri atrás da ser escolhida. E a maior escolha é do nosso Senhor. Ele escolheu cada um de nós que somos filhas. Então, se você está ouvindo aqui essa mensagem, saiba que você também é escolhida e amada por Jesus. Os seus filhos conhecem a sua voz. Assim como a ovelha conhece ali a voz do seu pastor, nós somos pequenas ovelhas que conhecem a voz do nosso Pai. Isso é maravilhoso. E voltando aqui para a ordem, tudo isso entra, né, na parte da ordem. O que está como prioridade na sua vida? A ordem primeira que eu vejo que traz paz é isso. Porque antes, teve uma época da minha vida que eu colocava o trabalho em primeiro lugar, uma carreira. E, enfim, estava toda invertida essa ordem. E Deus não estava ali, nem sei onde. Ele estava na lista, mas não era das prioridades. Eu estou dizendo quando eu tinha 19 anos, que eu só pensava em trabalhar e tal. E essa ordem, ela era totalmente errada, né? E Deus, ele foi trabalhando. E hoje eu consigo entender que Deus é em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aos outros como a si mesmo. Então, a gente ama sim o nosso próximo, mas você entende que você também tem que se cuidar. Aqui já considera que a pessoa se ama. Mas hoje está tão invertida as coisas que as pessoas não se amam. Então, como que ela vai transbordar amor para outras pessoas? Então, se você é casada, entra aí o seu marido, depois os seus filhos, né? Então, entra Deus primeiro, depois marido, depois filhos. E aí você coloca a ordem que você tiver que colocar, né? Se a questão do seu lar, a questão do seu lar é o seu primeiro ministério, né? Cuidar aí da sua família. E aí depois vem também as questões de trabalho, né? Se você tiver trabalho, fora aí, trabalho remunerado. E tem a questão da igreja, né? A questão que você serve outras pessoas, tem a questão de amigos. E aí você começa a colocar a ordem da sua vida para que você depois entenda e não ficar frustrada, não ficar às vezes colocando mais força, mais energia em um ponto que às vezes nem é para colocar. Então é importante você entender também a fase que você está vivendo. Por que eu falo isso? Porque quando eu coloco a ordem, marido, Deus primeiro, depois vem marido, depois vem filho, quando o filho é recém-nascido, o filho exige mais atenção, né, dos dois, principalmente ele da mãe, né, mas dos dois em geral, do casal. E aí vai ter aquele recém-nascido, ele precisa de toda a atenção. Só que conforme o filho vai crescendo, muitas mães, muitas famílias acabam continuando nessa ordem. Às vezes esquece Deus, deixa somente o filho como o Deus da vida e esquecem delas, né, esquecem de vocês mesmas, esquecem do marido, esquecem de tudo. E aí fica uma ordem errada. E aí fica tudo, não fica certo, não fica correto, não é o que está escrito na Bíblia, e acaba tendo uma sobrecarga,
mental, você acaba cobrando as outras pessoas porque você já está dando uma falta, não está dando aquilo que está transbordando de você. Então, aqui quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala dessa importância dessa organização, é para que você não entregue falta, não entregue as suas dores, que você busque se curar. Porque as pessoas que não são curadas, elas sangram em outras pessoas. Por isso eu venho aqui falar para vocês. Porque eu tive muitas pessoas feridas ao meu redor que sangravam em cima de mim. Elas tiveram culpa, por muitos anos eu culpava. Mas hoje eu entendo que eu sou protagonista aqui da minha vida, com Deus à frente primeiro. Mas Ele me coloca, eu como uma autorresponsável pelas minhas ações e para ressignificar. Porque quando eu era criança, eu não tinha, você não tinha como ter essa atitude. Mas agora que você cresceu, você pode, sim, escolher se curar. Escolher se curar com a palavra de Deus. Que você peça primeiramente a direção a Ele. E se Ele te direcionar a profissionais, que seja aberta. Se Ele pode curar de um dia para o outro, Ele pode. Ele pode passar por um processo, às vezes um pouco mais longo. Amém também. Porque em todas as coisas nós damos graças ao Senhor. Porque Ele usa tudo o que aconteceu. Ele vai usar a favor do reino. Tudo que te aconteceu de mal será convertido em bem. Então, minhas amadas, que você tenha paz no seu coração, paz na sua mente, que você possa viver em paz, em ordem, em uma ordem que começa interiormente. E que essa ordem que com certeza vai começar dentro da sua mente, vai com certeza transbordar para as suas ações, para o seu lar, que você vai começar a se cuidar, que você vai começar a se amar, que você vai cuidar do seu lar com prazer, que você vai voltar a ter ânimo, a motivação, porque Deus Ele está contigo, Deus Ele está conosco. Eu creio nessa palavra, eu creio no Deus que refaz, no Deus que cura, no Deus que cura e restaura. Então, um grande beijo para vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu curtir, de compartilhar com alguém que precisa também ouvir essa mensagem. Foi um prazer ter você aqui comigo e até o próximo vídeo.